Bom pessoal, nosso intuito nesse vídeo é determinar qual é a distribuição de temperatura ao longo desse cilindro de comprimento L, certo? Considerando o regime estacionário, ou seja, as propriedades invariantes com o tempo, condução unidimensional só na direção radial e sem geração de energia. Note que aqui o problema dá para a gente que agora a condutividade térmica desse material aqui, certo? A condutividade térmica desse material, ela não é constante, ela é uma função da temperatura de acordo com essa equação, certo? O problema diz para a gente determinar a distribuição de temperatura ao longo do cilindro como uma função de R e determinar o fluxo de calor por unidade de comprimento desse cilindro, tá certo? Então, muito bem, pessoal. A gente deve usar a equação de Fourier para determinar a distribuição de temperatura, bem como esse fluxo, tá certo? Nós não vamos usar, nesse vídeo, nós não vamos usar a equação da difusão, só a equação de Fourier. Aqui já está ela. Então, olha só, pessoal, o que nós vamos fazer? Esse cilindro tem dois raios, o interno e o externo. E a temperatura decresce, certo? Ou não, a gente vai ver isso aí, de acordo com a distribuição. Aqui fora do cilindro está T0 e aqui entre o cilindro, tá, na parte interna do cilindro está T1, a temperatura. Então vamos usar essas hipóteses aqui listadas para modificar a equação de Fourier, tá? Então olha só, a equação de Fourier está aqui em 3 dimensões de coordenadas cilíndricas, certo? Mas a gente não quer ela em 3 dimensões, certo? É em uma dimensão, dimensão radial. Então esses termos aqui, o φ e o z, são zero. Então, a equação de Fourier se reduz ao seguinte. Então está aqui, pessoal. Agora, note que a área que está aqui vai ser a área da superfície do cilindro, tá certo? Lembre-se que a área da superfície do cilindro é o quê? É 2πr vezes o comprimento L, certo? Você tem 2πr vezes o comprimento L, vai dar a área da superfície do cilindro. Bom, substituindo essa área aqui, certo? Nós ficamos com menos K. Eu vou colocar aqui esse K como uma função de temperatura, tá? Só para dizer que ele não é constante. Vezes 2π vezes R vezes L dt dr. Bom, note, pessoal, que essa equação aqui ela é uma equação diferencial, certo? Em primeira ordem. Então vamos separar as variáveis aqui e resolver essa equação diferencial. Tudo que depender de R fica num lado e tudo que não depender de R fica para o outro, tá certo? Então vamos ver. Isso aqui vai ficar o seguinte. Então pronto, pessoal. Veja bem, a gente separou variáveis, certo? Tudo que depende de R está desse lado e tudo que não depende desse. Então olha só, a gente está assumindo que o fluxo de calor é constante, certo? Então ele saiu da integral. 2πL também é constante, sai da integral. Agora aqui vocês notam que a condutividade térmica não saiu da integral, porque dessa vez ela é uma função da temperatura, certo? Vem aqui, ó. Então nós não podemos mais considerar ela como constante. Bom, resolvendo isso aqui, pessoal, essa integral é simples de resolver, né? Eu vou fazer isso direto aqui, isso vai dar o seguinte. Muito bem, eu resolvi essa primeira integral e ela está aqui, ó. Agora nós precisamos resolver essa integral aqui, certo? Eu substituir K, né? Ele é uma função de t de acordo com essa expressão, onde esse c é uma constante. Então nós devemos fazer essa integral aqui, pessoal. Vou fazer ela rápido aqui, vocês façam aí também. Muito bem, resolvendo essa integral nós obtemos isso aqui, pessoal. Tá? Agora a gente deve substituir os limites da integral, valendo T1, certo? Aqui é T1. Depois subtraindo de T0. Fazendo isso, nós obtemos a seguinte expressão. Nós obtemos essa expressão aqui, pessoal, que é 1 quadrado. Bom, veja bem, nós queremos então determinar o fluxo de calor por unidade de comprimento L, certo? Unidade de comprimento L. Logo, nós vamos ter que
Opa, aqui eu tô esquecendo de um L. E aqui. Um L. Então, dividindo tudo por L, esse aqui vai dar. Então tá aqui, pessoal. Esse aqui é o fluxo de calor por unidade de comprimento, certo? Você percebe que é uma coisa bem estranha, né? Uma equação bem não muito amigável, né? No logaritmo natural aqui. Então isso aqui é claramente não linear. Uma função quadrada aqui. Então eu queria só ressaltar aqui um pequeno erro. Nesse vídeo a gente não vai determinar a distribuição de temperatura, tá? O interesse aqui é só em determinar o fluxo de calor por unidade de área. Para a gente determinar essa distribuição de temperatura ao longo do cilindro, a gente precisaria usar a equação de difusão, a gente não teria escolha, né? Mas para não demorar muito esse vídeo, a gente vai ficar só com essa opção aqui, tá? Então desconsidere essa pergunta aqui, mas é isso que eu queria mostrar para vocês. Até mais, pessoal.